Graça e paz, PIBJC. Eu desejo que a graça e a paz de Jesus possa estar nesse auditório de uma forma extraordinária, como tem se manifestado até então. Esses dias foi notícia que o Metallica, uma das bandas de rock mais populares do mundo, em um dos seus últimos shows, em um dos riffs de guitarra, foi registrado um abalo sísmico na cidade onde eles estavam, por conta do pulo do público naquele ginásio. Mas essa noite eu quero crer que aqui em Jardim Camburi houve também um abalo sísmico, não desses meninos que pularam aqui em cima, mas o abalo e o impacto da glória de Deus sobre essa igreja. Está palpável isso aqui, está palpável. Que Metallica que nada, nós temos o nosso Deus que é poderoso e abala as estruturas dessa terra. Por isso que nós estamos felizes de estarmos aqui essa noite. É uma satisfação muito grande, mais uma vez, poder ministrar aqui nesta amada igreja. E eu já externo aqui minha gratidão, minha alegria ao pastor Marcos, a nossa irmã também, que sempre nos recolhe com muita alegria. E é uma satisfação enorme, principalmente por estar falando sobre um tema de família. Nós estamos encerrando aí um mês que venho aí falando sobre muitas coisas interessantes foram faladas deste púlpito. Hoje de manhã, inclusive, pastor Tiago trouxe uma palavra fantástica sobre criando os filhos para o altar. Se você não assistiu, assista. Eu fui impactado com a mensagem do nosso querido pastor e foi algo extraordinário, assim também como nos domingos anteriores e nas programações e nas células durante a semana. Porém, esta noite eu gostaria de falar de um assunto um pouco indigesto, porém necessário, um assunto que diz respeito à família e com certeza o Espírito Santo há de ministrar o seu coração de maneira muito, mas muito especial mesmo. É uma bênção quando nós nascemos em uma família funcional. É uma maravilha, e eu quero crer que eu estou diante de um auditório aqui, de onde todos vêm de uma família funcional, de uma família abençoada. Mas eu também quero crer que parte desse auditório aqui vem de famílias disfuncionais que trouxeram muitas feridas. E é sobre isso que eu quero conversar. Como lidar com as feridas familiares? Como lidar com as feridas daqueles que deveriam nos amar, nos proteger, nos empoderar, nos dar força, ânimo e disposição, e como que a Bíblia nos ensina a lidarmos com essas feridas, porque elas não são feridas fáceis. Ferida que você faz a mim é uma coisa, ferida que a minha família faz a minha vida é outra coisa, é outro impacto, mexe com a minha estrutura. E muitos de nós passamos pela vida debaixo de feridas. Que bom seria se nós tivéssemos uma família tipo a do jovem pastor Timóteo. O pastor Timóteo, quando Paulo escreve a sua segunda carta a ele, no capítulo 1, verso 5, ele diz que ele foi muito educado por sua mãe Eunice e sua avó Lloyd, e ele foi criado aos pés do Senhor, teve exemplos de fé dentro de casa, foi orientado a servir ao Senhor, e agora Paulo levanta como seu sucessor na cidade de Éfeso, que era a maior igreja da época. Que bênção, que maravilha quando nós temos uma família onde nós podemos nos sentir pertencentes, protegidos e, acima de tudo, amados. Mas e quando essa família não existe? E quando essa família não cumpre o seu papel, principalmente na nossa criação, nos nossos primeiros anos? E quando essa família nos fere de tal forma que hoje nos tornamos adultos disfuncionais, homens e mulheres disfuncionais, que agora, ao criar as suas próprias famílias, enfrentam dificuldades. O que podemos fazer? As famílias são unidas por 4 vínculos básicos. O primeiro é o amor, o vínculo perfeito, o amor que não falha, o amor que sempre sustenta, o amor que espera, o amor que é paciente. É realmente uma bênção muito, mas muito grande, quando nós somos criados em um ambiente de amor. Outro vínculo que une a família é o ódio. E eu costumo dizer que o ódio não é o oposto do amor. Na verdade, o oposto do amor é a indiferença. Enquanto tem ódio é porque eu te amo muito.
Eu estou te odiando porque eu te amo muito e você fez algo muito sério. Então o ódio é uma das faces do amor, já a indiferença é outra coisa. Se a sua família lhe odeia é porque existe ainda muito amor envolvido. Mas se a sua família está indiferente, aí as esperanças, elas já caem drasticamente. Porque a indiferença, essa sim, é o contrário do amor. Então nós temos o vínculo do amor, nós temos o vínculo do ódio, nós temos o vínculo da indiferença, mas também temos o vínculo da dor. Quantas famílias não são unidas em torno da dor? Quantas famílias não vivem e se desenvolvem em torno da dor? Eu conheci um rapaz que hoje, aos 45 anos de idade, todo ano, quando se aproxima o mês de setembro, toda a família entra em processo de luto, por conta de um pai que morreu há mais de 25 anos atrás. Ele entra no processo depressivo arrasador, quando se aproxima o aniversário de morte desse pai, e toda a família agora, mãe, irmãos, tios, primos, todo mundo se une ali agora, se reúne em uma refeição, para se lembrar daquele que já partiu há mais de 2 décadas, mas eles lembram com dor. Existem famílias que são unidas em torno da dor. Qual foi o vínculo que a sua família lhe criou? Qual foi o vínculo do qual você foi nutrido? Se você vem de um vínculo disfuncional, do vínculo do ódio, do vínculo da indiferença ou da dor, você com certeza tem feridas emocionais muito profundas. E essas feridas, se não forem devidamente tratadas na sua vida, vai te trazer problemas. E problemas sérios, em várias áreas. Na área afetiva, por exemplo. Pessoas mal amadas no processo familiar, no seio familiar, tendem a ser pessoas que, quando partem para um relacionamento amoroso agora, elas têm dificuldade de se entregar. E elas começam a exigir dos seus parceiros agora algo que um pai, uma mãe, um irmão não deu. É aquela moça que entra agora no casamento esperando que o seu marido seja um pai para ela. É aquele rapaz que agora não aprendeu a ser um homem, a ser um marido, e quer agora que a sua esposa o trate como filho. São vínculos trocados. São problemas em que a ferida ela se manifesta dentro deste contexto. E o que dizer daquelas pessoas que têm o dedo podre? Elas querem se relacionar, estão solteiras, mas parece que só encontra tranqueira, como fala lá no Nordeste. Só encontra pezinho de porco, só encontra gente ruim pelo caminho. Não, na próxima vez eu vou acertar. Você conhece alguém assim? É duro. Eu vou acertar dessa vez. Não, foi difícil na primeira vez, foi tóxico a relação na primeira vez, agora eu vou arrumar uma pessoa equilibrada. Aí encontro uma pessoa mais desequilibrada ainda. Isso é reflexo de feridas não curadas dentro de si. Pessoas que vivem repetindo erros na sua vida afetiva. Outro reflexo, na vida física. É interessante que quando nós temos feridas emocionais, essas emoções elas se traduzem no nosso corpo, elas somatizam. Muitas pessoas que hoje nós atendemos enquanto terapeuta familiar, conjugal, a gente percebe que muitas pessoas carregam no seu corpo algumas doenças que são reflexos dessas feridas familiares. Você quer ver um exemplo? Problemas de estômago. São pessoas que não conseguiram digerir alguma coisa em termos familiar. Problemas dentro da área do intestino, são pessoas que já deveriam ter tirado coisas da sua vida, mas não conseguem tirar de jeito nenhum. Problemas na cervical, são problemas muitas vezes de pessoas que carregam o peso da família nas costas literalmente. Problemas na lombar, problemas afetivos e por aí vai. A psicossomática explica muito bem isso. Mas são as feridas da alma que terminam atingindo o corpo. Dores de cabeça, problemas das mais diversas ordens, são reflexos de feridas emocionais do contexto familiar. Às vezes essa ferida também se manifesta no exercício da sua maternidade ou paternidade. Você às vezes quer ser até um bom pai, mas você não consegue. Parece que você não tem repertório emocional para lidar com o teu filho, com a tua filha.
Você como mãe, por mais que você faça, por mais que você se entregue, parece que tem algo que te trava, parece que tem algo... Opa, voltou. Parece que tem algo que te impede de exercer a maternidade em plenitude. Ferida familiar. Um tempo atrás, um rapaz, ele me procurou e ele falou assim, um rapaz muito tranquilo, muito dócil, muito calmo. E ele me procurou, chegou chorando e falou assim: pastor, eu preciso confessar uma coisa. Eu disse: o que houve? Eu bati no meu filho. Eu disse: você bateu no seu filho? Ele disse: pois é, Walter. Eu bati no meu filho e foi algo que fugiu totalmente do meu controle, fugiu completamente do meu repertório. Eu bati nele, tirei o meu cinto e comecei a bater, e não satisfeito, eu puxei o lado da fivela para bater nele, e eu só parei quando eu vi o meu filho se urinar. Aí eu disse: você fez isso? Ele disse: eu fiz. Eu disse: eu não acredito. Ele disse: foi. E agora, instigado pelo Espírito de Deus, eu perguntei para ele o seguinte, eu disse: vem cá, quando foi a última surra que você levou e aconteceu exatamente a mesma coisa? Aquele pai agora baixa a sua cabeça, ele chora, e ele disse: meu pai fez exatamente a mesma coisa comigo lá atrás. Se você não trata uma ferida familiar, ela vai se manifestar no exercício das suas funções dentro da vida. Na vida profissional, é outro reflexo. Pessoas que são excelentes profissionais, mas não conseguem acreditar nisso, porque não teve dentro do lar o incentivo de um pai, de uma mãe, de irmãos que vieram a dizer que ele poderia, que ele conseguiria, que ele teria destaque, que ele teria sucesso, e essa pessoa agora é um profissional medíocre muitas vezes, cheio de potencial, mas não consegue crescer porque não consegue acreditar nisso. Quantos que acham que nunca vão encontrar prosperidade ou sucesso dentro das suas profissões, porque ouviram dentro de casa frases do tipo: você é burro, você não vai dar para nada nessa vida, ninguém vai te querer, você nunca vai conseguir, com essa preguiça para onde que você vai? Você nunca vai ter sucesso, você vai morar embaixo da ponte, você vai puxar carroça, como se falava, década de 70, 80, e se aterrorizavam esse profissional que hoje ele se encontra incapaz, ele se encontra incompetente, apesar de ser cheio de dons e talentos. E ele começa agora a desenvolver em si o que na psicologia nós chamamos de síndrome do impostor. Ou seja, as pessoas falam algo sobre você e você fica olhando assim: gente, é mentira o que essa pessoa está falando, eu sou um impostor, isso é uma mentira. Eu digo que você tem um potencial tremendo, eu digo que você é uma pessoa extraordinária, eu digo que você é um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, mas aqui dentro você não consegue acreditar. Feridas. Na vida espiritual também, quantos que têm dificuldade muitas vezes em entender sua identidade em Cristo Jesus, não conseguem ter uma vida espiritual exuberante, não conseguem ter uma vida espiritual plena, não conseguem desfrutar da vida abundante em Cristo Jesus. Por quê? Porque não conseguem enxergar Deus como Pai, e isso é reflexo muitas vezes do Pai da terra. Nós acreditamos porque o nosso Pai da terra não nos deu incentivo, o nosso Pai do céu vai ser a mesma coisa, e não era para ser assim. Quantos que têm dificuldades com a vida de oração plena, justamente porque dentro de casa não havia diálogo? Se você não conversava com teu pai, com tua mãe, que dirá com Deus que você não vê? E a sua vida de oração, ela começa a minguar, você não tem prazer muitas vezes na comunhão, você não tem prazer e alegria, satisfação em estar na casa do Senhor, e muito menos servir a Deus. A pergunta que eu faço é: até quando você vai suportar isso? Até quando você vai levar essa vidinha que você leva, longe da vida abundante que Cristo prometeu a todo aquele que crê? Até quando você vai levar isso? Porque enquanto você estiver com essa ferida nas suas costas, você vai repetir histórias. Aquilo que fizeram com você, você vai fazer com outros. Você vai também reter bênçãos de Deus sobre tua vida. Tua vida, ela vai murchando, ela vai perdendo brilho, ela vai perdendo viço, porque você não consegue se abrir para o novo de Deus por conta da ferida.
O pior, você termina se tornando igual a quem te feriu. Você já observou isso? Principalmente você que tem problemas sérios com algumas figuras da sua família. Observe se no fundo você não se tornou igual a ela, e isso se torna um obstáculo para você. A grande verdade é que nós nos tornamos quem nós mais odiamos, quando nós não processamos isso dentro de nós. Mas essa noite eu trago boas notícias para você. Deus está interessado em curar a sua ferida. Deus quer curar a sua ferida. Ele tem interesse em entrar nesse quartinho escuro da sua alma, bagunçar tudo e colocar tudo no lugar, para que assim você possa desfrutar da vida plena em Cristo Jesus, livre de toda e qualquer ferida. Existem 2 versos na palavra de Deus, e eu quero que você me acompanhe aqui na tela. O primeiro está no Salmo 147, verso 3. Olha o que Deus fala na versão NVI. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Só Ele, só o Senhor cura os de coração quebrantado e enfaixa as suas feridas. O outro, Jeremias 30, 17, a parte A do versículo, diz o seguinte: eu farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas, declara o Senhor. Deus tem interesse em curar a sua ferida. E essa noite eu quero, através de um personagem bíblico, que tem pouca ênfase sobre ele, mas a história dele é riquíssima. Através desse personagem nós vamos aprender como é que Deus lida com essas feridas familiares e como nós podemos tratá-las à luz da Bíblia, à luz do Evangelho. E é interessante que dentro da Bíblia Sagrada você tem 2 tipos de pessoas que tiveram que lidar com feridas familiares. 2 grandes homens de Deus. O primeiro, José. Você conhece a história. José, com toda aquela problemática familiar, uma das famílias mais complexas e difíceis da Bíblia Sagrada. Você vai ver que José, ele teve toda uma ferida feita, teve todo um processo de cura, e ele teve a oportunidade de fechar o ciclo se acertando com a sua família. Existem pessoas aqui que vão ter em vida a chance de restaurar os seus relacionamentos familiares. Mas existe na outra ponta um grande homem de Deus, o único dentro da Bíblia, segundo o coração de Deus, que apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, foi um homem que teve a sua vida familiar toda destroçada. E aí eu falo do rei Davi. O rei Davi foi um grande homem de Deus. Um homem de uma intimidade ímpar, um homem de experiências tremendas com o Senhor. Mas quando você olha a vida familiar do rei Davi, você vai ver que ele teve problemas que ele levou para a sepultura. Então existem 2 grupos aqui nessa noite: aqueles que vão conseguir, pela graça de Deus, resolver os seus problemas familiares ainda em vida, e aqueles que talvez vão levar para a sepultura essas feridas. Mas de qualquer forma, Deus está interessado em fazer você lidar com essas feridas. E eu quero convidar você agora a abrir sua Bíblia em Juízes, capítulo 11, verso 1 ao 11, e depois o verso 29, na nova versão transformadora, eu vou estar lendo, onde nós vamos estudar sobre um personagem, rápidas palavras aqui, que vai nos ensinar como nós podemos lidar com a ferida familiar. Deixe-me explicar o contexto enquanto você abre e folheia a sua Bíblia. Juízes 11, capítulo 11, verso 1 ao 11, e depois o verso 29. Quando o povo saiu do Egito, debaixo da liderança de Moisés, eles atravessam o deserto agora, e nas portas da terra prometida, o bastão é passado para Josué. Moisés morre, parte agora, e agora Josué assume a entrada na terra prometida. E a partir deste momento começa a época dos juízes, onde está registrado no livro de Juízes, que está dentro da Bíblia. Esse livro é um livro muito especial, porque ele mostra o período em que o povo entra na terra prometida, até o período que antecede o período dos reis, o período do primeiro rei, que seria Saul. E nesse período, Deus levantou grandes homens e mulheres para que liderassem o seu povo. Apesar no contexto brasileiro, a palavra juiz passar a ideia de julgamento, passar a ideia daquele que decide, dentro da ideia bíblica aqui, a ideia de um juiz era aquele que governava e comandava o povo nas suas batalhas.
É um livro riquíssimo. Nós temos ali no livro de Juízes 12 juízes listados, começando ali com Otoniel. Sansão foi outro dele, Gideão foi outro dele, foram 12 juízes, e o livro de 1 Samuel também coloca outros juízes, sendo que o último juiz que tem registrado, pelo menos esse é o consenso da maioria dos teólogos, é o profeta Samuel. Dentre esses juízes existe um personagem chamado Jefté. Jefté, o nome dele significa Deus abre, e ele tem uma história extraordinária que nós vamos acompanhar aqui agora. Vamos lá. Jefté era um guerreiro corajoso, era filho de Gileade, mas sua mãe era uma prostituta. Verso 2. A esposa de Gileade teve muitos filhos, e quando esses meios irmãos cresceram, expulsaram Jefté, dizendo: você não receberá parte alguma da herança do nosso pai, pois você é filho de outra mulher, você é um bastardo. Então Jefté, no verso 3, fugiu dos seus irmãos e foi viver na terra de Tobi. Em pouco tempo passou a chefiar um bando de desocupados que se uniram a ele. Por essa época, os amonitas, inimigos do povo de Deus, começaram a guerrear contra o povo de Israel. Quando os amonitas atacaram, os líderes de Gileade mandaram buscar Jefté da terra de Tobi. Olha a virada da história. Venha e seja o nosso comandante, disseram. Ajude-nos a lutar contra os amonitas. Mas Jefté lhes disse: não são vocês os mesmos que me odiavam e me expulsaram da casa do meu pai? Por que me chamam agora que estão em apuros? Porque nós precisamos de você, responderam os líderes. Se você nos comandar na batalha contra os amonitas, nós os proclamaremos governante de todo o povo de Gileade. Jefté lhe disse: quer dizer que se eu for com vocês e o Senhor me der vitória sobre os amonitas, eu vou governar todo o povo? Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é nossa testemunha que faremos exatamente como você disse. Então Jefté foi com outros líderes de Gileade e o povo o fez governante e comandante do exército. Em Mispá, na presença do Senhor, Jefté repetiu o que tinha dito aos líderes. Verso 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Ele atravessou o território de Gileade e Manassés, incluindo Mispá em Gileade, e dali avançou contra os amonitas. É esse o recorte da vida de Jefté que eu quero tratar com vocês aqui em rápidas palavras. Se você quer curar uma ferida da sua família, você precisa aprender com Jefté. E o primeiro conceito que Jefté nos mostra aqui é o seguinte: você precisa entender que a sua vida é definida pelo seu destino em Deus e não pela sua história. Repito, entenda que a sua vida é definida pelo seu destino, não é pelo começo da sua história. Olha o verso 1, Jefté, olha como o escritor de Juízes, que alguns atribuem a Samuel, diz, como ele começa: Jefté era um guerreiro corajoso. Aí depois ele fala, era filho de Gileade, mas sua mãe era uma prostituta. Ele não começa contando a desgraça de Jefté, ele fala do destino de Jefté. Quando nós começamos a entender que Deus tem um compromisso com o nosso destino, com o fim da nossa história, fica mais fácil de lidar com a ferida familiar. Sabe por quê? A sua ferida familiar, muitas delas, você vai ter que levar para a sepultura, porque não tem como voltar no tempo. Muitos aqui, as feridas foram provocadas por pessoas que já partiram. Como é que faz? Muitas feridas foram causadas quando você era criança. Como é que faz? Vai voltar para o ventre da sua mãe? Vai voltar para o seio da sua família enquanto criança? Seus pais vão se voltar na idade para cuidar de você? Isso não vai acontecer. Mas a promessa de Deus é que Ele tem um futuro para nós. Ele tem um destino para a sua vida. E a sua vida deve ser pontuada, deve ser vivida por esse destino, não pelo seu passado, não importa o que aconteceu. Jefté era filho de uma prostituta, que isso importa? Agora ele era um grande guerreiro no Senhor. Você, para curar sua ferida, precisa abrir mão do seu passado. Você precisa deixar o passado lá atrás. Não importa o que te fizeram, e eu não estou menosprezando sua dor, não, me entenda. Mas a sua dor, ela se torna mínima, perto do poder do futuro que Deus oferta para a sua vida. E o que você vai escolher?
Fica preso na sua dor, no seu passado, ou você vai em direção àquilo que Deus tem preparado para a sua vida? Essa é uma decisão que você precisa tomar, a primeira delas para tratar da sua ferida, porque Deus não lida com cristão que fica preso ao passado. O apóstolo Paulo, no capítulo 8 de Romanos, na apoteose, no auge dos seus versos, no verso 38 e 39, ele fala assim, olha, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principado, nem coisas, vamos lá, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha só, ele fala de coisas do presente e coisas do porvir, mas ele não fala do passado. O passado tem o poder de te manter cativo, preso em uma situação que já deveria ter ido embora da sua vida, mas você não consegue desfrutar da plenitude de Deus no presente, porque você está preso no passado. E até quando você vai ficar preso nesse passado, se vitimizando? Jefité de fato era filho de uma prostituta, Jefité de fato ele era bastardo no meio da sua família, mas ele se aderiu à identidade que Deus deu a ele, poderoso guerreiro. Você tem uma identidade no Senhor, e essa identidade não tem nada a ver com o que aconteceu com você lá atrás. Decida essa noite, como primeiro passo, a largar tudo que te prende ao passado e caminhar em direção ao que Deus tem para você. Segundo aos Coríntios 5,17, o apóstolo Paulo fala assim, olha, logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação, a velha vida acabou e uma nova vida teve início. Em Isaías 43:18, Deus fala através do profeta, olha, esqueçam o passado, nada é comparado ao que eu vou fazer na vida de vocês. Eu te coloco diante de uma decisão, a dor ou o seu destino? A dor, o seu sofrimento que lhe aconteceu, ou até mesmo que ainda continua acontecendo, ou o que Deus tem prometido para você, o que você vai fazer? Se molde pelo seu destino, não se molde pela sua dor. Se molde pelo seu destino, não se molde pela sua ferida. Porque quando você abraçar o que Deus tem para você, coisas maravilhosas e estrondosas vão acontecer na sua vida. Segundo princípio que eu quero compartilhar com você dentro da vida de Jefité é o seguinte: você precisa reconhecer a sua ferida, antes que ela comece a perseguir você, e trazer reflexos na sua vida. Existem pessoas que parece óbvio o que eu vou falar, mas existem pessoas que não conseguem reconhecer as próprias feridas. Existem pessoas que não conseguem perceber que determinados comportamentos ou atitudes estão diretamente ligadas a essas feridas que foram legadas pela família. Você precisa reconhecer. E Jefité, durante um tempo, ele foi guiado por sua ferida. Olha o verso 3. Então Jefité fugiu dos seus irmãos e foi viver na terra de Tobi. Depois que ele leva toda aquela humilhação, rejeição dentro de casa, ele foi para a terra de Tobi. Em pouco tempo ele passou a chefiar um bando de desocupados que se uniram a ele. Quando você não reconhece a sua ferida, o teu potencial vai ser dissolvido em outros lugares. Quando você não reconhece uma ferida familiar, toda a tua energia vai ser canalizada para lugares que não cabem em você. Você vai começar a viver uma vida que definitivamente Deus não quer para você. E Jefité, ele fez justamente isso, ele correu atrás da sua ferida, e nesse processo de correr atrás da sua ferida, ele terminou se envolvendo com quem não deveria se envolver. É preciso reconhecer a sua ferida. E eu digo mais, às vezes o processo de cura de uma ferida consiste apenas em reconhecer. Repito, às vezes o processo de cura de uma ferida consiste em simplesmente reconhecer. É impossível você curar uma ferida dizendo que ela não existe. Está lá em Jeremias 6,14, a parte A, quando Deus fala ao povo através do profeta, o povo estava achando que não tinha ferida, mas Deus falava, olha, é impossível curar a ferida do meu povo dizendo que ela não existe. Não tem como você desfrutar do melhor de Deus negando para você mesmo que você é ferido. Você precisa entrar em contato com a sua vulnerabilidade.
Você precisa reconhecer que você está disfuncional em determinadas áreas por conta de uma ferida e assumir responsabilidades por isso. Porque enquanto você não reconhece, meus queridos, não adianta, você vai ferir os outros. Toda pessoa que fere, ela já foi ferida. Toda pessoa que machuca, ela já foi machucada. E essas pessoas que são feridas e não querem reconhecer a sua própria ferida, elas são dificílimas de lidar. Elas têm o que eu chamo de síndrome do espinho na pata. Imagina que você está no meio da mata, você encontra um filhote de onça, um filhotinho de onça, e eles são fofinhos, são bonitinhos demais. Você pega aquele filhotinho, ele está com espinho na pata. Você vai tentar tirar o espinho daquele filhotinho. O que ele vai fazer com você? Ele vai tentar te unhar, porque ele está ferido. Pessoas feridas, elas tendem a ferir. Pessoas que foram feridas tendem a ser amargas. Pessoas que foram feridas são pessoas que não têm noção do impacto negativo que elas causam sobre o outro, e exalam toxicidade. Onde elas entram, elas contaminam o ambiente com seu mau humor, elas contaminam o ambiente com sua energia, e de alguma forma, elas não transmitem ou não traduzem a paz do Senhor para o ambiente que ela está. Reconheça a sua ferida. Entenda que você não é moldado pelo seu passado, você é moldado pelo seu futuro em Cristo Jesus. Mas também é preciso você reconhecer, porque senão você vai ficar preso dentro de um ciclo extremamente perigoso. E aqui vai o terceiro ponto, e eu já me encaminho para o final da minha fala. Quando você reconhece a sua ferida, quando você entende que o seu destino é o que molda o teu presente, você começa a perceber que a sua ferida vai ser tratada em Deus, em alguns cenários, muitas vezes, longe do seio familiar. Então Jefté, diz o verso 3, fugiu dos seus irmãos e foi viver na terra de Tobi. O mesmo verso que eu usei anteriormente. Olha só, muitas feridas Deus vai curar na tua vida, longe da tua família de origem. E sabe onde é que isso acontece? No que eu chamo de estações de cura. Você foi ferido lá atrás, mas Deus, na sua misericórdia, na sua presciência, onisciência, onipotência, Ele nos criou como seres processuais que deveriam passar pela vida através de processos. E nesses processos Deus nos traz cura. Você quer ver um exemplo? Casamento vai te curar de muita ferida do passado. Quantos aqui não se casaram e ao se casar pensaram assim: poxa vida, agora eu entendo meu pai, agora eu entendo a minha mãe, agora eu entendo como é a dificuldade que minha mãe tinha comigo enquanto filho, agora eu consigo entender o desafio da maternidade, agora eu consigo ter outro nível de compreensão do exercício da paternidade. O casamento é um dos primeiros estágios de cura para a tua vida, porque principalmente você que foi rejeitado pela família, tal como Jefté, o casamento vai te trazer todo o significado, porque ali vai ter uma pessoa que diz: vem cá porque eu te amo e eu te aceito do jeitinho que você é. A cura começa por aí. Quando eu entendo que essas estações, elas vão trazer cura para a minha alma, eu começo a descansar e desfrutar da bênção do Senhor. A maternidade e a paternidade, outra estação de cura. Olha que bênção maravilhosa quando você se torna pai e mãe, e agora pode exercer de maneira plena ali o teu papel enquanto pai, enquanto mãe, e trazendo cura para o teu filho, para a tua filha, ofertando a eles algo que você muitas vezes não recebeu. Walter, isso é possível? Sim, é possível. Deus, na sua misericórdia e graça, Deus muitas vezes vai curar você que foi ferido pela família, através do teu filho e da tua filha. Você se permite? Jefté se casou, o texto dá a entender isso. Ele encontrou alguém que ele conseguiu amar e ser amado, e dali veio uma filha dessa história toda. Você já encontrou alguém? E no exercício da sua maternidade, paternidade, você se permitiu ser curado por essa criaturinha que entrou na tua vida e mudou a tua vida de cabeça para baixo, da noite para o dia? Ou você está repetindo histórias?
O que seu pai foi para você, você está sendo para o seu filho. O que sua mãe foi para você, você está sendo para o seu filho. Não precisa ser assim. Você é definido por um destino em Deus. E nesse destino em Deus, você é um excelente pai e uma excelente mãe. Basta você acreditar. Isso é sério, gente. Estágios de cura. Outro estágio de cura, segunda maternidade, a coisa vai no nível estratosférico quando você se torna avô e avó. Tem vovô e vovó aqui com cada sorrisão assim, dizendo, é verdade, pastor. Tudo que você não fez com o teu filho, você faz com o teu neto, e o teu filho ainda fica revoltado, é ou não é? É verdade. Quando você entra na segunda maternidade e paternidade, parece que a tua alma entra no nível de redenção do tipo, meu Deus do céu, o que eu não fiz pelos meus filhos, agora eu faço pelos meus netos, e faço até mais. E ninguém pode reclamar. Você é avô, você é avó, estágios de cura. Mas existe um estágio que é amargo. Existe um estágio que também tem poder de curar feridas que foram feitas pela família, e eu não desejo isso para ninguém nesse auditório, nem quem nos assiste, que é a morte. A morte tem o poder de resumir em minutos o que toda uma vida não conseguiu resolver. Infeliz é aquele, infeliz é aquela que encontra na morte a solução de toda uma vida. E no leito de morte agora de um familiar, essa pessoa chora, pedindo perdão, implorando perdão, mas agora já não tem mais a vivência. A morte quando entra, ela entra para resolver, mas ela joga pesado. Não queira que a morte venha resolver seus problemas familiares, não queira que a morte venha curar a sua ferida, mas em vida, aproveite os estágios de cura que Deus traz para você, e assim você vai perceber como Deus vai moldar a sua vida. E o penúltimo conceito, e aqui eu me encaminho para o final. Perceba que muitas vezes, Deus vai levar você de volta para o seio familiar, para tratar a sua ferida. Alguns Deus afasta, como foi o caso de José. Lembram-se de José? José vai para o Egito, longe da família, longe dos seus irmãos. Lá ele se torna pai, tem um filho chamado Manassés, e a palavra Manassés representa tudo que José tinha em mente em relação à família. Manassés significa, Deus me fez esquecer. Deus me fez esquecer das feridas da minha família. Muitos momentos Deus vai nos levar para longe da nossa família, para tratar coisas aqui dentro. Jefté agora ele é expulso da sua família, mas ao ser expulso da sua família e liderar um bando de desocupados de acordo com a Bíblia, ele agora se torna um líder de excelência, e agora a sua família o procura. Existe um verso na palavra de Deus, Eclesiastes capítulo 3, verso 15, que diz que Deus repete histórias. Deus repete histórias. O mundo dá voltas, e tem vezes que ele para no mesmo lugar. Muitas vezes aquela pessoa que te feriu é a mesma pessoa que vai estar diante de você agora, em uma condição totalmente adversa. E sabe por que Deus faz isso? Porque Deus já te alcançou com a graça, a cura e o poder dele, e ele quer que agora, aquela família que só te detonou, só te humilhou, só te rejeitou, que essa família seja agora abençoada pelo que você se tornou no poder do Senhor. Deus agora te dá recursos para que você possa tirar não o teu pior, mas o teu melhor para a tua família. Se a tua família só tirava a sua raiva, sua impaciência, sua irritabilidade, seu desequilíbrio, sua loucura, seu surto, que agora ela possa tirar de você o fruto do Espírito Santo, em bondade, em longanimidade, em alegria, em leveza, fazendo assim sentido a palavra ao verbo amar. É por isso que Jefté foi colocado diante da sua família, diante daqueles que o rejeitaram, mas já não era mais o mesmo Jefté. Era um guerreiro, era um homem que a sua família agora enxergava nele um líder, porque ele carregava em si o último segredo para curar uma ferida emocional. Se você quer curar uma ferida emocional, fortifique-se no poder de Deus para lidar com a sua ferida.
Porque nenhum de nós aqui temos repertório emocional suficiente para lidarmos com feridas profundas aqui dentro, mas no poder de Deus nós temos. Olha o verso 29, quando ele é chamado agora por sua família, que o rejeitou, ele é levantado enquanto líder, agora enquanto juiz, e agora no verso 29 diz que o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e assim ele avançou contra os amonitas. Sabe o que isso significa? No poder do Senhor, você tem força suficiente para lidar com toda e qualquer ferida emocional. Não existe ferida que resista ao poder do nosso Deus. Não existe ferida que resista a uma palavra de Jesus de Nazaré. Não existe ferida que fique de pé diante daquele homem, daquela mulher que assume no poder de Deus a sua identidade. Esse poder glorioso, que em Efésios 1, verso 19 e 20, diz que é o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos, é esse poder que está à sua disposição e à minha disposição. É através desse poder que nós vamos conseguir vencer as nossas mazelas familiares. Não é com sua simpatia, não é com o seu dinheiro, não é com a sua influência, seu status social, que você vai resolver as suas feridas, mas é com o poder do nosso Deus, e Deus tem prazer em ofertar esse poder a nós através de Cristo Jesus. A pergunta é: você quer isso? Ou você ainda quer na força do seu braço? Jefté, quando foi cheio do poder de Deus, ele se transformou em um grande guerreiro, e essa história virou de forma poderosa na vida dele. Esse foi o ponto de virada de Jefté. Entender que o seu destino é o que define a sua vida, é o que define o seu presente. Entender que você tem uma ferida e reconhecê-la. Entender também que Deus vai te levar muitas vezes para fora do ambiente familiar, para te moldar, para te forjar. Entender que Deus vai te trazer de volta para o ambiente familiar, para você consertar as coisas. Mas entender que tudo isso só é possível através do poder de Deus. Essa é a chave para você curar a sua ferida familiar. Quando você tem consciência da sua identidade, de quem você é no Senhor, quem você é no Senhor, isso é o que importa. Não é o que papai e mamãe falam de você, não é o que o irmãozinho, o titio, a titia fala de você, não é o que os outros falam de você, mas é o que Deus fala de você. Se Deus falou que Jefté, que era filho de uma prostituta, bastardo, todo enrolado no seio familiar, se Deus disse que Jefté era um poderoso guerreiro, o que Ele dirá de você? Filho amado, filha amada, guerreira do Senhor, guerreiro do Senhor, homem e mulher que não se dobra por nada, porque está cheio do poder do Espírito Santo de Deus para enfrentar qualquer mazela. Homens e mulheres feridos, sim, mas que tem dentro de si uma paz que excede todo o entendimento, que é capaz de suplantar, superar toda e qualquer ferida que foi feita. É um posicionamento que você precisa tomar. É acreditar que o teu Criador, Ele tem a palavra final na sua vida. E eu encerro com a história. Henry Ford, que foi o primeiro a criar um carro a combustão. Tem uma história muito interessante sobre ele. Ele começou a produzir seus carros em larga escala e espalhar pela Europa, pelo mundo afora. E agora existia uma oficina que recebia todos os carros que davam defeito. Tudo que era problema levado para aquela oficina. E naquela oficina existia um mecânico que entendia tudo dos carros do Henry Ford. Ele sabia das porcas, dos parafusos, sabia de onde estava a óleo, sabia de tudo. Só por escutar o barulho ele já sabia onde era o problema. Um belo dia, chegou um carro com um problema seríssimo. E os mecânicos daquela oficina tentaram e falaram: olha, não tem jeito, manda para o fulano, que fulano vai saber resolver o problema. E mandaram esse carro para o fulano. E aquele fulano, ele olha, monta, desmonta motor e nada de encontrar o problema, e o carro apresentando defeito, aquela coisa toda tal. Eu sei que por fim ele decide sair com o carro para ver se escuta algum barulho, para ver se tem alguma dica ali do próprio carro para ele resolver o problema. E quando ele está andando pela estrada, aquele carro dá um problema, ele tem que encostar agora, e ele abre agora o motor do carro, se debruça e olha daqui, olha de lá, está saindo fumaça do motor, aquela coisa toda.
Até que pela estrada passa um carro devagarzinho e encosta logo à frente. Um senhor de bengala desce e chega perto daquele mecânico e fala: meu filho, o que houve? Ele fala: meu senhor, deu um problema aqui, chegou um carro na mecânica lá e estou tentando encontrar o problema. Você quer ajuda? Ele disse: não preciso não, obrigado. E o velhinho continuou ali, arrodeou o carro, observou tal, falou: meu filho, tem certeza que não quer que eu te ajude? Ele disse: meu senhor, olha só. Aí ele foi mal educado. Ninguém no mundo entende tão bem desse carro como eu. Eu sei onde está cada peça desse carro. Eu sei onde está tudo desse carro. E não encontrei um problema. O senhor é um velho, o senhor está de bengala, o senhor vai me ajudar como? Quem é o senhor? Aí ele falou: eu sou um Henry Ford, eu sou o criador desse carro. Deixe-me lhe falar uma coisa: não deixe falar da sua pessoa, da sua ferida, pessoas que definitivamente não te criaram. Ouça o seu Criador, esse sim sabe quem você é. Esse sim sabe onde é o seu defeito de fábrica. Esse sim sabe onde é a sua ferida. E esse sim tem poder para consertar o que ninguém nessa terra conserta. E eu me dirijo especialmente a você que tem procurado curar essas feridas das mais diversas formas. Você tem se medicalizado, você tem se entorpecido, você tem se drogado, você tem se envolvido em relacionamentos tóxicos, tudo para curar essa ferida. Mas deixa eu te falar uma coisa: a cura da sua ferida está no poder do alto, poder esse que está disponível para você aqui, essa noite. Eu convido você a se colocar em pé agora. Eu quero orar por você, em especial por você que está com uma ferida familiar. E eu queria, irmã Kelly, se possível, eu vou quebrar um pouco o protocolo. Eu gostaria que, se você está aí com sua família, vai para junto dela. Se você não está junto, vai para junto. Vamos fazer um movimento santo nesse auditório. Vai para junto da sua família agora. Nós vamos orar juntos. E isso também vai ser uma oportunidade de cura em família. E aproveite a oportunidade, porque o Senhor está aqui. O Senhor, Ele quer trazer curas tremendas sobre famílias aqui essa noite. Dê a mão para o seu filho, para a sua filha, para a sua esposa, para o seu marido. Abraça. E através do gesto, do abraço, do pegar na mão, eu creio piamente que o Senhor vai manifestar o poder dEle aqui essa noite. Faça isso. Aproxime-se da sua família, abraça seu pai, abraça sua mãe. Se você está sozinho, procura alguém da sua célula, você vai ser adotado agora. Se você não tem célula, se abraça aí, porque o abraço do Pai Celestial vai te alcançar também. Mas não deixe de abraçar alguém, porque o Senhor está aqui. Eu vou dar um tempo para que você possa orar com a sua família. Eu vou dar um tempo para que você possa ministrar sobre a sua família. Eu quero estimular você que é pai, que você ore pela sua família. Se você sentir essa liberdade no Senhor, ore pela sua família. Libere bênção sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida do seu cônjuge. Libere bênçãos agora em nome de Jesus. Vamos orar.